Chegou um momento que eu não precisava nem falar muito. Cada um já sabia. Sim. E eles se cobravam. E o mais interessante, que os jogadores que não jogavam, né, eles cobravam mais dos titulares do que eles. Não eram os titulares entre eles, não. Quem tava fora cobrava do jogador. Isso é um grupo firme. Firme. Eu liberava os caras depois do jogo, né? Eles iam meia hora, uma hora e voltavam. A gente fazia nosso churrasquinho lá, a musiquinha, todo mundo ali conversando. Que eu acho que hoje, lógico, hoje tem outra tecnologia, telefone, né? Mas a gente falava mais de futebol. A gente falava, né? Chegava lá, Falcão, como é que joga o Roma? Como é que joga lá o Ancelotti no Roma? Como é que joga o Bruno Conte? Os jogadores hoje falam um pouco? Eu acho que fala um pouco, né? Tem que falar mais, né? Tem que falar mais. Ver jogo, né? Eu não sei qual foi o treinador que disse, não sei se foi o Gadiardo que estava saindo do River, se falou, o jogador não vê jogo. Não sei se é verdade isso, mas eu também sinto essa... Tu tem que ver para te ver como o jogador se comporta. Mas não é só ver o cara como ele joga, bom, drible, esquerda, mas eu tenho que ver o temperamento dele. Em dificuldade, como é que ele reage? Tá. Em dificuldade, como é que ele age? Bom, vamos botar ele em dificuldade. Como é que você consegue identificar isso? Já que normalmente os clubes não fazem um trabalho firme com psiquiatra, com psicólogo. Como é que o cara consegue entender que esse aqui, se eu botar ele aqui nesse momento, ele não vai render porque ele está pressionado. Agora aquele lá cresce nesses momentos. Na minha época, eu tinha, vou contar assim um fato, né? Que tinha o Dr. Runco, né? A gente estava jogando a Copa América. E vou falar o nome do jogador. E aí o Maicon se machucou, saiu o ombro fora do lugar. E no jogo seguinte o Daniel tomou o segundo cartão. Sim. Ficamos sem ninguém. Aí eu falei, e agora, doutor? Aí ele falou assim, ó, se o Maicon aceitar jogar, pode botar ele com a perna quebrada que ele vai. Sim, porque... esse aguenta. Aí a gente foi falar com o Maicon. Ó, Maicon, tem a situação assim, ó, professor, se eu me machucar e o senhor garantir comigo, doutor, eu jogo. O Maicon foi lá e jogou. Aí, outra situação lá na frente. 2 jogadores. Aí ele falou, Dunga, isso aí não põe que ele não... Tá, se ele tá sentindo, se ele tá falando que tá sentindo, não vai dar resposta. Então, o Paixão fala um negócio muito interessante. Tem coisas que não tem no livro. Tem coisas que vida, sim. Tem que ser... A experiência. O dia a dia. E aí, voltando em 2010, a gente teve a infelicidade, perdeu o Elano, né? E no mesmo partido a gente perdeu o Ramírez. O Elano que eu chamava de 3 em 1, porque ele marcava, organizava e fazia gol. É um cara que tinha leitura do jogo. Sim. E aí que tem o futebol, as regras, e o cara pensar o jogo. Tá? O Elano era o 4º homem. Sim. Mas ele aproveitava dos espaços que Kaká, Robinho deixavam, ou instintamente ou não, porque o adversário queria marcar eles. Então sobrava espaço para o Elano e ele se posicionava nesse espaço. Não só ofensivamente, como defensivamente ele cobria esse espaço e aí começou a ser um cara importante porque ele dava o balanço para o time. Tática, né? Ele dava o balanço para o time, né? E aí, a gente perdeu os 2 jogadores que eram importantes, né? E para relembrar sobre 2010, eu falei agora nesses tempos aí, a gente fez o 2º gol, não tinha o VAR, e o juiz japonês caminhou para o meio de campo, e lá no meio de campo ele anulou o jogo, ele anulou o gol. Ele tinha que anular o gol aqui, né? Sim. Que ele estava aqui. E aí a gente teve um pênalti com o Kaká, né? Teve um pênalti com o Kaká. Aqui nós teve estamos uma defesa de semifinal? Quartas? Não, com a Holanda. Com a Holanda. Quartas ou semi? Quarta. E aí o futebol volta agora que é um negócio interessante. E o time da Holanda é um timaço também. Mas aí tem um negócio. De Boer, os irmãos De Boer, tinha o David, tinha o Overmark, era um timaço. Mas aí eu vou falar, Falcão, aqui, as regras do futebol. Não adianta só jogar futebol. Tem que saber jogar o futebol. Aí dizem, mas como? Não é a mesma coisa? Não. Tem que saber jogar o jogo. E naquele dia, nós não soubemos jogar o jogo, porque nós jogamos só futebol. Nós preocupamos só em jogar o futebol.
A Holanda, cada falta, ia 4, 5 jogadores em cima do juiz. O juiz japonês não tinha uma personalidade muito forte, né? Tanto é que lateral esquerdo nosso tomou um cartão amarelo na primeira. A expulsão do Felipe, primeiro foi falta no Felipe, né? Então eles souberam jogar o jogo. Souberam. E nós jogamos o jogo. E o futebol, aí os caras falavam de, o Dunga tá louco. Futebol você ganha só na bola, tá? Tem um lado emocional, um lado psicológico, pressionar a equipe adversária, aproveitar. O cara tem cartão amarelo, qualquer falta que ele fizer, o time tem que ir lá e pressionar o juiz, né? Dá para ensinar isso ao jogador? Isso é, eu acho que consegue ensinar o jogador não, uma coisa que não consegue. tem dentro. Sabe por que não consegue ensinar? Ele tem que aprender sozinho. Porque se eu ensinar o jogador e pressionar ele a fazer isso, ele vai cobrar o juiz no momento inoportuno e vai levar cartão amarelo, vai ser expulso. E não é o seu objetivo. Não é o meu objetivo. Então isso é uma coisa que o jogador tem que entender do jogo. Ele tem que parar para ver o jogo. E aí a seleção, essa aí chegou bem, porque você foi campeão da Copa América em 2007, Confederação em 2009, sim. E aí teve esse jogo com a Holanda em 2010. E mais, nós ganhamos da Argentina, do Paraguai e do Uruguai lá dentro, coisa que não acontecia na eliminatória. Sim. Há um bom tempo. Né? E se tu vê a qualidade dos gols nossos, as jogadas, bola ensaiada, né? E os jogadores entendiam. E o mais interessante, olha, eu vou falar uma coisa aqui que as pessoas vão entender duplo sentido. Os jogadores gostavam de estar junto. Eles gostavam de estar juntos, sim, gostavam. Um grupo com os objetivos. Sim, gostavam de estar. E vou falar um jogador assim para te ver como é o futebol, né? Tem um jogador que só entrou em furada comigo, só entrou em furada com o Filipão, só entrou em furada com o Parreira, com o Zagallo, sim. Luizão. Levava cartão amarelo, o zagueiro. Centroavante? Não, Luizão, zagueiro. Do Benfica. Sim, do Benfica. Ele só entrava contra a Argentina lá. Contra o Paraguai. Só jogo lá, bom. Contra o... Só jogo pesado. E aí tem outra coisa assim que é falar assim para o pessoal entender, né? A melhor coisa para um treinador da seleção brasileira é jogar jogo grande. Sim. Não é jogar contra seleções de menor porte. Né? Aí os caras, mas como assim? Tu só quer jogar? Claro, porque ele não precisa motivar, porque o jogador ele é altamente competitivo e ele joga com essa seleção, com esse jogador, no clube dele. E ele não quer ser sacaneado quando voltar lá, né? No mês seguinte. No mês seguinte. Então, pô, é a melhor coisa que tem.